No vídeo anterior, nós aprendemos a calcular a evapotranspiração pelo método de White e fazer as devidas correções, uma vez que, como nós já vimos, a evapotranspiração aplicada ao método de White, ela é calculada a evapotranspiração potencial padrão, ou seja, para meses de 30 dias e fotoperíodo de 12 horas. Como nós sabemos que o fotoperíodo de 12 horas acontece apenas no início da primavera e no início do outono, para os meses que a gente vai calcular a evapotranspiração, nós temos que fazer essa correção. Podendo ser feito a partir de tabelas, como nós vimos no vídeo anterior, ou a partir do cálculo desse fator de correção, em que entre as variáveis desse cálculo está também o cálculo do fotoperíodo, como nós também já estudamos aqui. Porém, nós temos duas situações para fazer o cálculo da evapotranspiração potencial a partir do método do White. Eu comentei com vocês anteriormente que aqueles cálculos que nós fizemos é para uma condição em que a temperatura média do mês em que eu quero fazer a estimativa seja menor do que 26 graus. Quando a temperatura é maior do que 26 graus, nós temos que levar em consideração uma outra situação, que é o que nós vamos estar abordando agora nesse vídeo aqui. Nós vamos pegar mais um exemplo e, a partir desse exemplo, vamos ver como fazer essa estimativa em condições acima de 26 graus. Então, vamos lá? Então, aqui, pessoal, quando a temperatura é acima de 26 graus, eu levo em consideração esses cálculos que vocês estão vendo aí. Vocês precisam determinar evapotranspiração potencial padrão, é aquela mesma situação, né? Se é uma situação padrão, são meses com 30 dias de fotoperíodo de 12 horas. Entretanto, depois que eu faço essa evapotranspiração padrão, eu faço a correção, seja a partir da tabela, seja a partir da equação. Aqui nós vamos usar a tabela, por ser um método mais rápido aí. Então, o que nós temos como variável aqui? Tem apenas a temperatura média, que é a temperatura média do ar do mês a ser estimado. Então, você vai mudar aqui apenas essa opção. E aí eu tenho que levar em consideração, tenho que tomar cuidado, porque é muito difícil, a depender da região, que todos os meses estejam acima de 26 graus. Nos meses pelo qual está abaixo desse 26 graus, nós fazemos o cálculo igual nós vimos no vídeo anterior. E apenas nos meses que estão acima que a gente utiliza esses cálculos aqui. Vamos ver então um exemplo para ficar mais fácil? Então eu tenho aqui uma seguinte situação. Eu tenho os meses de uma do ano, né? Tem uma determinada localização. Então, onde nós vamos fazer essa estimativa? Está localizado a 49 graus e 15 minutos a oeste e 16 graus e 40 minutos a sul. E aí eu quero saber qual é a evapotranspiração mensal para todos os meses do ano. E aí a primeira coisa que eu tenho que fazer, que eu havia comentado com vocês, é verificar quais meses estão abaixo e quais meses estão acima de 26 graus. Pelo nosso exemplo aqui agora, janeiro, fevereiro e março são meses que estão com temperatura média do ar acima de 26 graus Celsius. Se esses meses estão acima de 26, significa que eu tenho que aplicar o cálculo de evapotranspiração potencial padrão a partir dessas equações nesses 3 primeiros meses. Entretanto, todos os outros, abril, maio, junho, julho, agosto, até dezembro, está abaixo de 26. E aí, como está abaixo de 26, você tem que aplicar os cálculos para quando a temperatura média ela for aí inferior a 26 graus. Independente, gente, de você ter temperatura acima ou abaixo de 26, quando você tiver a situação em que existam meses que têm temperaturas menores do que 26 graus, é prudente e é importante você calcular o meu índice térmico aqui, o nosso I, em função de todos os meses. Então eu não vou descontar os 3 primeiros meses no cálculo do I. E aí, o que vai mudar é só nos meses que você quer fazer a estimativa, o valor da evapotranspiração.
potencial, né? Então vamos lá, vamos fazer o exemplo. Nós já vimos, então aqui eu já sei que o cálculo do I é dado pela soma de 0,2 vezes a temperatura média elevado a 1,514. Desconsiderem aqui que eu fechei antes do parênteses, né? Então, eu vou pegar todos os meses do ano, independente do mês que está acima ou abaixo de 26 graus aí, para calcular o I. Então, nós já sabemos que o jeito mais fácil é fazer isso aqui, ó. Calcula o I de janeiro, 0,2 vezes temperatura média de janeiro, 28,9 vezes 28,9. Esse resultado é elevado a 1,514. Isso aqui vai me dar como valor 14,24. Pego o I, calculo o I de fevereiro. Da mesma forma, 0,2 vezes 29,3 elevado a 1,514. Respondendo essa equação, vai me dar 14,54. E faço isso para todos os meses até o mês de dezembro. E aí a gente tem, em dezembro, 0,2 vezes 23,3 elevado a 1,514. Isso aqui vai me dar para o mês de dezembro 10,28. Somo todos esses valores, e quando eu somo todos esses valores, eu chego a um valor de I de 134,41. Então, nós temos que o valor do meu índice térmico, que é usado para a estimativa da evapotranspiração, 134,41. Encontrei, pessoal, o valor do I, eu tenho que encontrar o valor do A. Lembrando que esse exemplo eu tenho duas situações. Meses em que a temperatura está acima de 26. Esse cálculo que eu estou fazendo aqui do I e do A, ele não vai entrar no cálculo da evapotranspiração desses meses que eu destaquei. Porém, o I e o A entram no cálculo dos demais meses. Então, eu tenho que também calcular o meu coeficiente A. O A, para quem lembra, é aquela equação gigante que a gente tem. Entretanto, embora seja bem extensa a equação, ela é uma equação bem simples. Então, é 0,49239 mais 1,7912 vezes 10 a menos 2 vezes o I. Vou pôr aqui embaixo, menos 7,71 vezes 10 a menos 5, isso, menos 5 vezes o I ao quadrado, mais 6,75 vezes 10 a menos 7 vezes o I ao cubo. A única variável que eu tenho nessa equação é o I, que eu acabei de calcular aqui. Então, eu vou substituir o valor do I aqui, 134,41. Vou substituir o valor do I aqui, 134,41. E vou substituir o valor do I aqui, 134,41. Joga na calculadora, pode fazer direto aqui, desde que não esqueça os parênteses. A gente vai encontrar um valor do coeficiente, do expoente A, de 3,15. E aí, se eu sei que A vale 3,15 e I vale 134,41, eu vou voltar lá na primeira folhinha para mostrar para vocês. Essas duas equações que nós fizemos, elas só servem e só são aplicadas quando a temperatura é inferior a 26.
Então, se eu olhar meus dados, janeiro, fevereiro e março é superior a 26. Nesses 3 primeiros meses, eu não vou aplicar a equação aqui da evapotranspiração potencial padrão, que leva em consideração o I e o A. Entretanto, janeiro, fevereiro e março, como é superior a 26 graus, eu tenho que aplicar essa equação. E aí depois fazer a correção como nas outras aí, né? Então, calculei o valor do I, calculei o valor do A. Vamos guardar essas informações, que eu vou voltar nela aqui, que a gente vai precisar. E agora eu vou verificar. Se para o mês de janeiro ela é superior a 26 graus, então eu vou calcular a evapotranspiração potencial para uma condição padrão, é dada pela seguinte equação aqui que a gente tem. Menos 415 mais 32,24 vezes a temperatura média do mês que você quer fazer a estimativa, menos 0,43 vezes a temperatura média ao quadrado. E como eu sei que janeiro, fevereiro e março é superior a 26 graus, então isso aqui é para quando... Então vamos até pôr isso aqui para vocês não esquecerem. Ó. Quando temperatura média for maior que 26 graus, né? Quando a temperatura for menor, a gente volta depois para fazer esses cálculos aqui. Então, vou aplicar a equação, gente. Então, vou calcular aqui agora, ó, evapotranspiração potencial para uma condição padrão é menos 415 mais 32,24 vezes a temperatura média, que eu estou calculando de janeiro, né? Então, vezes a temperatura média do mês de janeiro, que é 28,9. Então, vezes 28,9 menos 0,43 vezes a temperatura média de janeiro de novo, que é 28,9, só que agora ao quadrado. 28,9 ao quadrado. Resolvendo aqui, nós vamos ter 156,75. Então, 156,75 milímetros por mês. Vamos fazer também para os outros meses que estão acima de 26. Eu tenho janeiro, fevereiro e março apenas. Se vocês olharem todos os outros meses, nenhum está acima. Então, evapotranspiração potencial para uma condição padrão no mês de fevereiro é a mesma equação, né? Menos 415 mais 32,24 vezes a temperatura média agora de fevereiro, que é 29,3. 29,3. Menos, agora 0,43 vezes a temperatura média de fevereiro, só que agora ao quadrado. Não esqueçam do expoente. Vezes 29,3 ao quadrado. Aqui agora a gente vai ter como valor para evapotranspiração do mês de fevereiro 159,63 milímetros no mês, né? Fiz para janeiro, fiz para fevereiro, faço também para março, porque março também está acima de 26. Então, a evapotranspiração potencial para o mês de março vai ser menos 415 mais 32,24 vezes a temperatura média de março, 27,8, né? Vezes 27,8 menos 0,43
vezes a temperatura média de março, 27,8 ao quadrado. Resolvendo aqui a equação, nós vamos ter que, para o mês de março, a evapotranspiração é 148,1,10 milímetros por mês. Entretanto, vou dar continuidade aqui, porque agora o próximo mês que eu tenho, o mês de abril, a temperatura média do mês de abril é inferior a 26 graus. E quando a temperatura ela é inferior a 26 graus, o cálculo da evapotranspiração vai mudar. Então, para calcular a evapotranspiração para o mês de abril, vamos pegar aqui. A gente tem que fazer exatamente igual nós fizemos no vídeo anterior, em que a evapotranspiração potencial para uma determinada condição padrão é dada pela equação ETP, minúsculo, né? É 16 vezes 10 vezes a minha temperatura média, dividido pelo I, elevado ao meu expoente A. Por isso que eu falei para vocês no começo, verifiquem os dados e verifiquem se existe algum mês que a temperatura está abaixo de 26 graus. Porque se tiver, antes de calcular a evapotranspiração, já deixem calculado o valor do I e o valor do A, igual nós fizemos no início do vídeo. Como eu já sei que I vale 134,41 e o expoente A vale 3,15, a evapotranspiração potencial, lembrando que é para uma condição padrão aqui, é 16 vezes 10 vezes, vamos pôr aqui que é o mês de abril, né, para ficar igual aos outros. Temperatura média do mês de abril, 25,7, né? Então, vezes 25,7, dividido pelo valor do I. Vamos voltar lá só para reforçar com vocês. Nós calculamos o I em função de todos os meses, mesmo que janeiro, fevereiro e março esteja ali com temperatura acima de 26. Porque isso aqui é um índice térmico e aí você tem que levar em consideração todos os meses que forem possíveis aí. Então, 134,41. Então, vamos pôr aqui 134,41. Isso aqui é elevado ao A, que nós também já calculamos, né? Depois que você calcula o A, você calcula o I, você substitui o valor do I na equação e consegue chegar no valor do A, 3,15. Então, elevado aqui a 3,15. Resolvendo a nossa equação, nós temos que para o mês de abril a evapotranspiração vai ser 123,27 milímetros por mês. Encontramos, e aí os outros meses eu faço a mesma coisa, né? Nós encontramos a evapotranspiração potencial por uma condição padrão de meses de 30 dias e falta o período de 12 horas, para o mês de abril e janeiro, fevereiro e março também, que nós já fizemos, né? Porém, olha lá, janeiro, fevereiro e março nós calculamos, porque a temperatura é acima de 26. Essa situação aqui, para ficar igual ao outro, a gente aplica quando a temperatura média é menor ou igual a 26 graus, tá bom? Eu poderia repetir esse processo para todos os outros meses, porque o mês de maio é menor que 26, calculo a evapotranspiração. Junho, julho, agosto e assim por diante, né? Vou deixar vocês exercitarem depois esse cálculo dos outros meses. Entretanto, a gente ainda não encerrou, porque para calcular a evapotranspiração real aqui, potencial na verdade, desculpe,
você precisa fazer a correção desse valor. E esse valor de correção ele pode ser ou tabelado ou calculado em função do fotoperíodo. Nós vimos aqui como calcular, como determinar em função da tabela. Então a gente vai continuar fazendo pela tabela porque é um pouco mais rápido. Entretanto, eu posso também calcular de acordo com o número de dias e o fotoperíodo. Quando a temperatura é superior a 26, eu também tenho que fazer a correção. Então a gente vai pegar agora os dados que a gente tinha, vamos passar esses dados aqui para a folhinha aqui do lado. Eu vou pegar aqui, ó, evapotranspiração potencial de janeiro, evapotranspiração potencial de fevereiro, evapotranspiração potencial de março e evapotranspiração potencial de abril. Para todos esses meses que a gente fez o cálculo, eu tenho que achar o fator de correção. Só que nós calculamos anteriormente que para janeiro era ali 156,75 milímetros por mês. Para fevereiro, 159,63 milímetros por mês. Para março, 148,1,10, né? Milímetros por mês. E para abril, a gente acabou de calcular, 123,27 milímetros por mês. Para chegar no cálculo da evapotranspiração potencial para cada mês, eu tenho que calcular a evapotranspiração padrão vezes o meu core. E aí, para fazer o core, gente, eu vou fazer um aqui com vocês novamente. Eu tenho que levar em consideração a minha latitude. Então, de acordo com a latitude, eu vou olhar na tabela o mês. Então, vamos fazer aqui janeiro. Com a tabela a gente tem aqui, ó, latitude. Então, vamos olhar aqui na primeira coluna, latitude. 0, 5, 10, 15 e 20. Não tenho a coordenada de 16 graus e 40 minutos. Se eu não tenho a coordenada que eu preciso, eu vou ter que interpolar os valores. Então, eu vou pegar aqui, ó, um valor abaixo da minha localização. 15 está abaixo, um valor acima. E vou interpolar entre esses dois valores qual é o valor da minha localização. Vamos montar aqui do lado da seguinte forma. Deixa eu separar aqui. E vamos fazer assim, ó. Nós vamos calcular ou interpolar o core de janeiro. Então, eu vou colocar de um lado a latitude, do outro lado o valor do core. A coordenada que eu quero é 16 graus e 40 minutos ao sul. Como eu não tenho esse valor na tabela, eu vou pegar o primeiro valor menor do que eu preciso. 15, né? Então, vou pôr aqui, ó, 15 graus. Eu não vou considerar o sinal, porque não vai mudar na minha interpolação. A gente sabe que 15 graus ao sul corresponde à minha latitude negativa, né? Para 15 graus, eu tenho que o core é 1,12, não é? Ó, 15, janeiro, 1,12. Vou colocar aqui no esqueminha que a gente montou. 1,12. O próximo, no meio, eu vou colocar a coordenada que eu quero encontrar o fator de correção. Se eu quero encontrar, eu não sei o valor, vou chamar de x. E depois do meio colocar o valor que eu quero, você vai pegar o valor acima. Acima de 16, o primeiro valor é 20. Então, 20 graus. Eu voltei aqui.
um core de 1.14, porque a gente está fazendo para o mês de janeiro. Para todos os meses, vocês precisam interpolar da mesma forma, né? Então, vou colocar aqui 1.14. Se eu tenho essas informações, pessoal, agora é só interpolar o meu valor jogando ali na tabela, jogando na calculadora, né? Eu acho que é o jeito mais fácil do que fazer à mão. Então vamos ler. Vamos. Na calculadora de vocês, no vídeo anterior, eu expliquei passo a passo como fazer a interpolação. Então, primeira coisa, vou mudar aqui para o botão mod e vou achar a minha opção reg aí na calculadora e aperto o número correspondente. Reg 2 e depois a opção lin, de linear. Então, vou escolher a opção 1. Está configurada a calculadora para receber. Se você não tem dúvida se a sua calculadora está limpa, você pode, antes de fazer essa configuração, limpar toda a configuração e memória da sua calculadora. Para isso, Shift Mod, botão All, que é o botão 3, igual. Limpei qualquer configuração que eu tinha na minha calculadora e ela está padrão novamente. Então agora é só configurar Mod, opção Reg 2, Lin 1. Apareceu aqui no visor, reg, então está configurado. Está configurado, agora eu vou pegar aqui esses valores, ó. Primeiro eu vou pegar 15 proporcional a 1.12, depois 20 proporcional a 1.14 e por último o 16. Então eu vou jogar aqui, ó. 15 graus, vírgula, botãozinho vírgula aqui, e o valor que eu quero, 1.12, que é o esqueminha que nós fizemos. Aperto o botão M+, armazenei o valor. Aperto o botão ON para limpar aqui a tela. Vou pegar agora e vou pôr o de baixo, eu não ponho o 16, o 16 é o último. Então 20 graus, vírgula, 1.14, né, que é o valor do core tabelado. M+. Aperto o botão ON para limpar aqui, não tem perigo de eu sobrescrever a informação. E aí, por fim, eu pego aqui, ó, 16 graus e 40 minutos. Só que agora você não vai colocar vírgula, porque você não tem o valor, você quer encontrar. Como você quer encontrar, aperta o botão igual, procura o botão que está aqui SVAR na calculadora de vocês. Então, SVAR está debaixo do botão 2, então Shift 2. Arrasto aqui para o lado até aparecer o meu Y aqui com o chapéuzinho e aperto novamente o botão 2, igual. Então, eu tenho o valor de X, ou o valor de core, de 1,127, que é o valor que eu vou usar para corrigir a evapotranspiração do mês de janeiro. Feito isso, agora é só eu fazer o cálculo aqui, ó. Para janeiro agora, a evapotranspiração corrigido para o meu mês vai ser a evapotranspiração para uma condição padrão 156,75 vezes o core 1,127. Isso aqui vai me dar 176,66 milímetros por mês, tá bom? Faço a mesma coisa para todos os outros meses. E aí eu tenho que, para o mês de fevereiro, eu tenho que interpolar entre 15 e 20 o valor do core. Para o mês de março, entre 1.05 e 1.05, o valor do core. Para o mês de abril também, e assim por diante para todos os meses, se você precisar fazer o cálculo para todos os meses. Como nós fizemos aqui o cálculo só para os 4 primeiros meses, eu tenho aqui o seguinte. Depois vocês façam o valor e confiram se eu acertei. Então, o core de fevereiro, depois da interpolação, ele vai me dar um fator de correção de 0,988. Para o mês de março, ele vai me dar um fator de correção de
0,05, porque é igual. E para o mês de abril, que nós fizemos os cálculos aqui, eu vou ter um fator de correção de 0,977. Só substituir agora esses valores aqui, que a gente consegue calcular evapotranspiração para o mês de fevereiro. Então, evapotranspiração potencial vai ser o valor para uma condição padrão, 159,63, vezes a correção, 0,988. Para o mês de fevereiro, depois da correção, eu vou ter como evapotranspiração 157,71 milímetros no mês. Para o mês de março, o fator de correção é 1,05. Então, eu vou calcular evapotranspiração corrigida, com P maiúsculo, vai ser o valor que eu tinha para a condição padrão, 148,10, vezes o core do mês de março, que é 1,05. Eu vou ter para o mês de março a evapotranspiração de 155,51 milímetros no mês. E para o mês de abril, nós fazemos a mesma coisa, porém no mês de abril a correção é 0,977. Então a evapotranspiração aqui para abril vai ser o valor dado, 123,27 vezes 0,977, vai me dar uma evapotranspiração agora corrigida de 120,43 milímetros no mês, né? E aí nós temos então calculado a evapotranspiração de janeiro, de fevereiro, de março e de abril aqui. O nosso enunciado pede também para calcular de todos os outros meses. Fica aí o desafio para vocês tentarem calcular.